Pois é, aí nós estamos vendo a primeira nevasca do ano. Essa é a primeira nevasca. Teve uma no início do mês, mas muito fraquinha. Agora essa é a grande tempestade de neve, já estava sendo anunciada há alguns dias. E aí nós começamos oficialmente com o inverno adiantado. Aqui dura muito tempo. No ano passado foram 225 dias de frio. E isso é só o começo. Essa tempestade deve trazer, pelo menos, segundo a previsão, 10 a 15 centímetros de neve. É uma neve meio molhada, mas talvez não fique muito tempo. Mas agora, daqui para frente, é assim. A temperatura não está muito fria. Nós estamos com 4 graus. E essa neve deve durar, essa tempestade, até amanhã. Já, inclusive, aconteceu uma coisa inusitada por aqui, que é faltar energia. Pois é, coisas estranhas estão acontecendo. Vamos começar o nosso vídeo. É já. Olá, faz tempo, hein? Muito tempo, um mês. Mais ou menos um mês que eu não gravo nem publico nenhum vídeo. As coisas aqui andaram um pouco complicadas, muito complicadas até. Como eu tinha comentado nos vídeos anteriores, cada país tem uma maneira diferente de se posicionar quanto a essa confusão toda que está acontecendo pelo mundo. Aqui não é diferente, né? Temos regras diferentes, leis diferentes, mas tudo fechado outra vez, por mais 28 dias. Não é muito complicado, como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei a neve. Aqui nós já estamos habituados a ficar mais de 6 meses em lockdown. Então não tem muita... A questão agora é bem diferente. Nós não estamos passando o inverno dentro de casa, nós não podemos sair para esquiar, para correr, andar de snowshoes pelas trilhas, etc. É muito complicado. Eu estive fazendo algumas mudanças por aqui, algumas mudanças serão muito boas para os próximos vídeos. Isso me deixou muito ocupado, eu aproveitei também para ficar um pouco mais junto com o neto, né, com os filhotes, junto com a Magdalena. Magdalena se acidentou, quebrou o braço, brincando, abraçando uma árvore com o netinho, tropeçou numa raiz que estava escondida debaixo das folhas e fraturou o pulso, mas nada grave, já está bem recuperada, não vai precisar fazer cirurgia, já vai estar por aqui batendo papo com a gente. Nós já estamos ainda enfrentando assim, tipo, os últimos dias de trabalho, porque fecha, abre, aquela confusão, parece coisa do Jô Soares, né? Então assim, mas seguindo as regras bem inteligentes do general chinês Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, existe um momento em que a melhor maneira de combater é a não ação. Então, se o Estado é mais forte, vamos obedecer por enquanto. Porque vivos nós podemos resolver alguma coisa, livres também, mas colocando a cabeça a prêmio, não. Os vídeos no YouTube têm sido muito cortados, eles mandam e-mails o tempo todo, a gente já não tem mais ideia do que pode e o que não pode falar. Isso em qualquer assunto. Em qualquer assunto. Basta uma equipe dessa, um algoritmo pegar uma palavra, uma equipe que normalmente é composta por pessoas com nível cultural muito baixo e sem saber o que estão fazendo. Bem, mas vamos continuar com o nosso assunto. Até quando der. É uma época muito importante na história da nossa civilização. Nós estamos sendo testemunhos de mudanças radicais e definitivas. Eu volto a dizer, falei lá no início, quando tudo começou, nada mais vai voltar a ser como era. Não se iludam. Tudo está mudando e parece que não é para melhor. Mas vamos lá. Todo sistema apresenta defeitos. Esse também deve ter. Nós estávamos conversando sobre os deuses egípcios, sempre levantando a questão dessa possível interferência extraterrestre nos assuntos do nosso planeta, em todos os aspectos. Então eu queria começar com uma frase bem comum. Em nome de Deus. Pontinho, pontinho, pontinho. Em nome de Deus. Pois é. Você pode preencher essa lacuna com o que você quiser. Com uma maldição, com uma bênção, com louvor, desejo, oração, um epíteto ou uma afirmação inimaginável.
E você vai ter certeza que qualquer uma dessas palavras, qualquer uma desses adjetivos que você colocar nesse pontinho, vai estar sendo falada por alguém em algum lugar do mundo hoje. Um árabe diria: os judeus subverteram a ordem de Alá para o universo. Um judeu diria: Yahvé nos deu essa terra. Um presidente americano diria a um árabe e a um judeu: Deus me instruiu a agir assim. Todos eles estão falando do mesmo Deus. Isso só dei um exemplo pequeno, mas todo lugar do mundo tem isso. Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Pois é, de onde vem esse conceito de Alá e Yahvé, mais do lado nosso ocidental? Né? Vamos nem falar dos deuses orientais, ou hindus, chineses, polinésios. Vamos falar entre Alá e Yahvé. Quantos outros deuses semelhantes, né, foram identificados ao longo da história humana? Nós temos a história que Moisés disse que um Deus, Yahvé, falou com ele por intermédio de uma sarça ardente, que é uma moita, né? E deu para ele depois lá, no Monte Sinai, os livros no meio de uma nuvem de fogo e fumaça na montanha. Um estrondo com apoteose e tudo mais, até falamos sobre esse evento. Saulo, há 2.000 anos atrás, relatou que uma voz falou com ele do céu no caminho para Damasco. Depois ele se transforma e muda o nome para Paulo. E passa de perseguidor dos cristãos para não bem um cristão, porque ele criou uma nova religião. Ele pegou todo aquele evangelho que era ensinado, porque ele perseguia cristãos, nem sequer existia a Bíblia nessa época, nem os evangelhos. Então, que cristãos era esse que Saulo perseguia? Né? Eram os gnósticos. Depois ele reverte tudo e cria uma releitura do Evangelho, cria um cristianismo diferente, que foi aceito pela Igreja Católica Romana. Né? Então nós vamos ver que ele diz que Deus se colocou no caminho dele, e aí depois disso ele redefine e organiza a nova religião, que aí sim é chamada de cristianismo, porque antes eram nazarenos, tinham vários outros nomes. Pois é, Maomé, há 1.400 anos atrás, relatou que o anjo Gabriel apareceu para ele numa visão e o instruiu a iniciar uma nova religião, Islã. Joseph Smith, no final de 1820, ele relatou que o anjo Moroni mostrou a ele onde o livro de Mórmon estava enterrado. Tem uma história grande sobre isso, já conversamos também. Ele encontra esse livro, era um livro de ouro, ali estava toda a história. Depois esse livro some, claro, ninguém nunca mais viu. Então ele cria a religião Mórmon e se transformou numa poderosa e rica religião, depois de uma batalha sangrenta para se estabelecer nos Estados Unidos. Quem quiser saber sobre a história dos Mórmons é só pesquisar na Wikipedia. E aí depois eles acabam ganhando o estado de Utah, que hoje é dos estados mais ricos dos Estados Unidos. E lá não tem confusão nenhuma. Nós temos também em Chicago, em 1900, um grupo canalizou o livro de Urântia. O pessoal canalizou, é bem conhecido, gigantesco, eu já li. É muito bonito. E isso aí estimulou um pequeno movimento religioso que depois se transformou em algo bem maior. Charles Wise, 1970, relatou que Jesus ditou para ele um livro para esclarecer as coisas sobre como ele havia sido mal interpretado por 2.000 anos. E vai por aí. Agora vamos imaginar se tem um Deus, criador de todas as coisas, precisa de livro para ensinar as pessoas. Ele vai fazer com que as pessoas publiquem um livro e esse livro depois vai ser alterado ao longo dos séculos e ele não faz nada. Não, Deus não precisa disso, né? Deus é Deus, né? Eu vejo Deus num beija-flor, na neve que está caindo agora aqui fora, e no sorriso do meu neto, no amor, na música, nas obras de arte, no pôr do sol e tudo mais. Deus que escreve livro, e ele faz um livro para cada um? Que Deus é esse? Ok, vamos continuar. Ao longo do tempo, essas comunicações de seres mais avançados, aí sim, eles são muito mais avançados que os seres humanos, levaram a muitos movimentos religiosos, alguns bem-sucedidos, mas às vezes mais bem-sucedidos que os outros. Nós temos aí o cristianismo, temos o Islã, temos o budismo, né? Temos o zoroatrismo, vai embora, tem muita coisa. A história dessas religiões foram repletas, na maioria das vezes, de ódio pelos descrentes. Se você não é da minha religião, você é um infiel.
né, e lutas sangrentas entre grupos de crentes aconteceram ao longo da nossa história. Isso nos revela que a natureza das crenças instigadas por esse ser avançado gera e nutre conflitos internos no nosso planeta até hoje. Nenhum deles conseguiu trazer a paz. Não houve paz desde então, nós não temos paz, estamos vendo agora. Nenhum deles. Muito bem. Pois bem, então nós vimos que militantes em todas as religiões perseguiram continuamente os hereges, converteram pagãos em infiéis pela espada ou por incentivos econômicos e tentaram, como tentam ainda, controlar a mente de bilhões de pessoas no planeta. Por outro lado, muitos dos devotos foram inspirados a produzir grandes obras e serviços notáveis para a humanidade. Nós temos testemunho, nem tudo era ruim. Existe embutido dentro das religiões no sentido de controle social, de ordem, de moral, de decência, etc. Os primórdios e a base da nossa civilização. Tem um lado bom também. Todo homem primitivo, qualquer tribo primitiva vai sempre ter o seu Deus, o seu pajé, o seu sacerdote, a sua autoridade religiosa, que é quem estipula, quem organiza, quem coloca as leis, porque senão tudo vira uma zona federal. Então a questão é manter o equilíbrio nisso, né? Nós estamos vendo que um conjunto embutido de valores institucionais conflitantes suprimiu a iniciativa e tornou as pessoas psicologicamente dependentes e suscetíveis à manipulação por demagogos. Que é o que acontece com várias pequenas igrejazinhas. Os caras se dizem, eu sou intermediário entre Deus e você, e Deus mandou te dizer isso. Aí fala cada asneira e quantas pessoas caíram na desgraça, na infelicidade por causa de um conselho dado por uma falsa, né, por uma falsa interpretação do que a divindade deixou, do que esses seres deixaram. Nos últimos 50 anos, né, nós temos aí últimos 50 anos, mais ou menos, 70 anos, milhares de humanos relataram contatos com extraterrestres. Nós temos tido esses relatos de uns 70 anos para cá. Desde 1947, que já desde Roswell, que essa história passou a ser mais divulgada. Nós temos relatos muito mais antigos. Ao longo da nossa história, o tempo todo, nós temos relatos dessa interferência. De deuses interferindo com os humanos, casando com as humanas, casando com os humanos, criando híbridos, criando raças especiais, que seriam imperadores, reis, né? Figuras de destaque, de renome. Pois é, então nós temos isso, chama de ET, né? Eu falo às vezes seres avançados, porque o ET está tão manjado, tão batido, em inglês é Advanced Beings, são seres avançados. Alguns dizem que tiveram relações com eles, sequestrados, amedrontados, né? Usados como pais de crianças que eles foram apresentados, crianças geradas pelas mulheres abduzidas. Outros dizem que os ETs iluminaram o caminho deles, forneceram novos conhecimentos, percepções úteis para a humanidade, tiveram verdadeiras iluminações e criaram coisas incríveis. Alguns aparecem para os seres humanos como seres físicos, enquanto outros aparecem de uma forma energética ou seres de luz. Há relatos de tecnologia avançadíssima fornecida aos humanos por algum desses ETs. Milhares de pessoas diariamente afirmam que servem de canal para vozes com mensagens que não diferem, não tem nenhuma diferença para mim, das religiões do mundo. Nunca vá, Deus falou comigo, o ET falou comigo também, o cara de Aldebaran, o Astar Sheran. Então, cada um, né, vai relatar a sua maneira. As pessoas oram para os seus anjos, buscam conselho dos seus guias espirituais, conversam com seres desencarnados no espiritismo, em mais dimensões do que a gente possa imaginar. Todos nós vamos pesquisar, temos sempre um amigo ou amiga que está envolvido com uma dessas histórias. Ou seja, por causa de uma religião, ou porque pratica o que se chama hoje de ufolatria. O ET Salvador da Pátria, ele está vindo aí. Alguns saem do corpo, viagem astral, vão encontrar com esses seres, alguns usam
plantinhas do poder para poder também encontrar esses seres em outras dimensões, em outro espaço-tempo. Agora, o que é toda essa comunicação humana com entidades não humanas? O que é isso? Por que algumas dessas comunicações foram tão significativas e trouxeram até consequências muito boas para a humanidade, enquanto outras não? Por que os próprios seres e as reações humanas, né, por que esses próprios seres criam tanta divisão social? Nós temos batido isso nessa tecla o tempo todo. É sempre essa divisão. Eu contra você, nós contra eles. Sempre, em todos os aspectos. Ai, ai, ai. É sempre assim. Quem são essas vozes desencarnadas e seus seres etéreos? Quer dizer, como eu falei atrás, eu chamo eles de Advanced Beings, seres avançados, ETs. Então isso se refere normalmente a qualquer categoria de entidade consciente não humana que podem estar envolvidas em assuntos humanos. O tempo todo eles estão enfiando o narizinho aqui. Todo o tempo. Então, se você acredita em um Deus, se você acredita em vários deuses, em ETs, mensageiros celestiais, anjos, guias espirituais, Espírito Santo, demônio, seres ascensos, vozes espirituais que falam através de canais humanos, precisam de um cavalo, entidades conscientes de dimensões superiores, ou algo que você chama de eu superior, ou qualquer fenômeno semelhante, você está incluído nessa turma que nós chamamos de ufólogos também. É tudo a mesma coisa. Pois bem, continuando. Após a comunicação ou contato com esses seres, os indivíduos que sofrem esse fenômeno os descrevem como possuidores de poderes ou tecnologias mais fortes ou muito mais avançadas que as nossas. Esses poderes podem ser como os de um anjo, que pode aparecer e desaparecer instantaneamente, ou pode envolver o uso de tecnologia super sofisticada. Eles podem parecer de carne e osso, bem parecidos conosco, ou bem diferentes, usando espaçonaves ou naves, ou seja lá um veículo que for, que excedem os limites atuais da tecnologia humana ou da compreensão científica, se materializam, desmaterializam, na frente de todo mundo, na frente da Marinha Americana. Os filmes vieram lá, foram divulgados oficialmente, e parece que ninguém prestou atenção. Pois é. Então, esses Advanced Beings, ou seres avançados, ou ETs, eles têm poderes de comunicação desconhecidos para nós humanos, eles podem operar em domínios que não estão acessíveis para nós ainda. Os ETs podem ter o poder de decidir unilateralmente quando e como falar conosco. Eles escolhem se vão responder quando nós pedimos que eles falem conosco, eles escolhem a hora, eles decidem tudo. Então, nada disso, porém, significa que eles são necessariamente mais inteligentes ou que tenham mais moral ou mais desenvolvidos eticamente do que nós humanos. Não. Isso significa apenas que eles podem decidir quando e como iniciar uma chamada, como uma chamada telefônica, ele que vai ligar, né? Essas turmas, eles sempre tomam a iniciativa, né? E nunca atendem quando nós queremos, evidente. Tanto é que nós nunca fizemos um contato aberto até hoje em público. É sempre furtivo, é sempre de madrugada, nas noites, no interior, rapidamente, interferindo no radar, e somem, sempre assim, furtivos. Bem, caberia a nós testarmos os pontos de vista deles. Qual é o ponto de vista dele quanto ao nosso próprio conhecimento e sabedoria? Afinal, eles só podem nos oferecer suas próprias perspectivas limitadas sobre o universo ainda em evolução. Sabendo como é que eles acham que nós somos. O que nós representamos dentro dessa evolução cósmica? Nós somos bem pequenininhos, né, e bem atrasadinhos. É só olhar para o que está acontecendo no planeta, o que tem acontecido durante milhares de anos. E, então nós estamos vendo que a moral deles é outra.
A filosofia é outra. Eu já fiz vídeos perguntando, será que tem pai e mãe, se apaixonam, vão à escola, trabalham, tem dinheiro lá, cartão de crédito, hospital público, hospital particular, guerras entre eles, será? Não sabemos nada disso. É um total mistério. Então, nós vamos ver que nós não estamos sozinhos no universo. É uma tolice pensar isso. Os cientistas, que são tolos, ainda buscam respostas para essa pergunta e se enganam, porque eles ficam apenas sintonizando pulsares e estrelas distantes, ou com o telescópio de Arecibo, que agora vai ser desmontado, está obsoleto, caiu lá, arrebentou um cabo de aço, que não tinha manutenção. Milhões de dólares foram injetados ali, quando os telescópios celestes, que são no espaço, são muito mais poderosos. A China construiu um agora muito maior, gigantesco, muito mais sofisticado. Arecibo, aquele projeto todo tinha o envolvimento da NASA e do governo, e qualquer contato que porventura tivesse acontecido era proibido terminantemente, com um protocolo extremamente rígido, que houvesse divulgação pública, sem antes ter a autorização do Departamento de Defesa americano. Todo mundo sabe disso, então se qualquer momento eles tivessem tido contato, se tiveram, nós nunca saberemos. Então não servia para nada. Era uma gastança de dinheiro enorme. Serviu de pano de fundo para vários filmes. Mas existem outros de telescópios muito mais sofisticados atualmente no espaço. E não precisamos ir lá, no cosmos, do outro lado, a milhões de anos-luz. A resposta está aqui mesmo, debaixo dos nossos pés, na nossa história coletiva, nas ruínas que eles deixaram, nos restos arqueológicos, na pesquisa dos livros religiosos, mas uma pesquisa isenta, sem doutrina. Ver o que está embutido ali, o que foi retirado, o que foi escondido de nós. Então, a resposta está aqui, ao lado de cada um de nós. Né? Os artefatos que deixaram por aí, coisas incríveis que nós, com a tecnologia atual, não podemos reproduzir, como as ruínas que existem nos templos hindus. É incrível o trabalho que eles fazem na rocha. Eu visitei vários museus pelo mundo, daqui de Toronto mesmo, trabalhos em granito, em andesita, que você tem que usar diamante para cortar, com máquinas sofisticadíssimas, e um trabalho com uma delicadeza incrível na rocha. Que isso? Como é que eles conseguiam isso? Com bronze e uma bolinha de pedra batendo com uma maceta de madeira? Conta outra, né? Tem muita coisa que eles escondem que é melhor esconder do que procurar a verdade. Essa é a história da raça humana que nós não sabemos. Os historiadores acadêmicos também fazem a mesma coisa, enfiam a cabeça num buraco feito avestruz, porque não vão mudar o esquema já estabelecido. Não sabemos como vai se desenvolver toda essa crise que nós estamos passando, se nós vamos ter ainda acesso a toda essa documentação. Eu não tenho muita expectativa quanto a isso. Nós tivemos um avanço muito grande de abertura agora no último governo dos Estados Unidos, quando o próprio governo já libera documentos, quando o Pentágono e quando a própria Marinha libera, nós tivemos uma abertura incrível, mas eu tenho a impressão que tudo isso pode colapsar. E vamos voltar de novo à pesquisa underground, como se fosse uma coisa legal, como a ufologia antigamente. Não sabemos, né? Tudo pode acontecer. Vamos continuar com o nosso papo. Pode parecer estranho, mas às vezes entre um lapso de um assunto e o outro passam-se 2 semanas, mais ou menos. Como eu comentei no início do vídeo, nós estamos vivendo momentos complicados. O mundo inteiro. Então, mudanças muito grandes estão acontecendo em todos os aspectos da minha vida particular também, profissional, pessoal. Todos nós estamos nos reajustando a esse novo momento, a esse novo mundo. Mudanças muito grandes vão acontecer. Eu provavelmente ainda gravo mais um vídeo com essa configuração que vocês estão vendo aqui atrás, com meu pequeno estúdio. Mas tudo vai mudar. Mudanças são boas. Se soubermos tirar partido delas, as mudanças são sempre bem-vindas. Sempre estimulam a imaginação, a criatividade, a nossa capacidade de resiliência. Isso é que é importante. Porque nosso planeta está ali há milhões e milhões de anos e a nossa civilização também tem passado por saltos e sustos constantemente e sobrevive. Eu estava lendo aqui um livro sobre o Vaticano e os ETs. Eu já comentei com vocês sobre esse livro Extra Vaticana.
onde são dois autores, o Chris Putnam e Thomas Horn, haviam previsto a queda do Bento XVI e a ascensão de um outro papa que na época eles não sabiam que seria o Bergoglio, o Francesco, o argentino, jesuíta, que provavelmente será o último papa da história que nós conhecemos, que passou. Pois é. Eles nesse livro descrevem de uma forma incrível, eles usam as profecias de São Malaquias, as próprias previsões deles, é impressionante, eu já fiz lives e vídeos sobre isso. Eu vou ler só um pedacinho, para que vocês entendam que tudo o que está acontecendo já havia sido previsto lá pelos conspiranoicos, como nós, todos que estamos aqui. Não só eu, como milhares de outros canais que falam sobre o assunto, e escritores como David Icke e outro é Jim Marsh. Jim Marsh, eu conheci ele aqui em Toronto, eu sempre li os livros dele, ele é fantástico ufólogo, jornalista investigativo. Ele teve livros dele que se transformaram em filme, como Crossfire, onde ele fala sobre a grande conspiração que envolveu o assassinato do presidente Kennedy. O Jim Marsh fez uma conferência aqui na Universidade de Toronto, pouco antes de falecer. Ele faleceu de câncer no pâncreas, portanto que é um câncer que ataca muito o fôlego. Mas ele veio lançar esse livro que chama-se Population Control, né? How Corporate Owners Are Killing Us. Como as grandes corporações estão nos matando. E aqui ele descreve direitinho o que iria acontecer e o que está acontecendo. Esse livro não vai ser encontrado em português, infelizmente, mas tem em PDF, tem no sistema Kindle, vale a pena pegar o translator, apanhar um pouquinho com o inglês, sofrer, olhar o dicionário e ler o livro. E à medida que der, eu vou comentando esses livros. Que der. Não depende só de mim, depende do sistema que anda de olho. Então, eu vou pegar um pequeno trecho aqui do Exo Vaticana, onde o autor fala o Evangelho segundo ET. Porque tem Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João, Evangelho segundo ET. Será? Será que ele já não está pronto? Na última década, né? Eu digo nas últimas décadas, o Vaticano aumentou a sua produção de estudos científicos e teológicos com o objetivo de desenvolver uma posição eclesiástica para a divulgação da inteligência extraterrestre. Pois é, isso mesmo. Eles não são bobos. Isso inclui uma reunião que foi realizada em novembro de 2009, quando o Vaticano convocou uma semana de estudos de astrobiologia na residência de verão do Papa, em Castel Gandolfo, lá no terreno da Pontifícia Academia de Ciências. Durante esse tempo, os astrônomos e cientistas de países de todo o mundo se juntaram aos clérigos, né, proeminentes, evidente, não foram todos, para avaliar a origem da vida e seus materiais precursores, a evolução da vida na Terra, suas perspectivas futuras dentro e fora da Terra e a ocorrência de vida em outros lugares. Pois é. Se alguma discussão for realizada nessa época sobre aquele dispositivo Lúcifer, que eu também já fiz uma live sobre o dispositivo que foi acoplado a um telescópio gigantesco lá no Monte Graham, no Arizona, é um dos mais potentes do mundo, é um telescópio binocular que examina o cosmos na faixa da radiação infravermelha. Pois é, mas parece que eles não comentaram sobre isso, e se comentaram, nós não soubemos, que as reuniões, obviamente, eram privadas. Agora, 3 meses depois, isso em janeiro de 2010, a Royal Society, a National Academy of Science, a Academia Real de Ciências, né, da Inglaterra e da Commonwealth, dos países ligados à Grã-Bretanha, receberam representantes da NASA e da Agência Espacial Europeia e do Escritório da ONU para Assuntos Espaciais para discutir a detecção de vida extraterrestre e as consequências para a ciência e a sociedade. Aí, uau! Mas ninguém presta atenção, né? Fica todo mundo falando de Luizinha, que viu Luizinha não sei onde, Luizinha na praia de não sei onde. Já era, cara, já está aí. Eles estão tentando, é o contato, é a exopolítica que está entrando agora. Que está fazendo parte dessa agenda louca que nós estamos vivendo. Com certeza, eu não tenho dúvida. Então, eles fizeram essa reunião já naquela época. Ele disse o seguinte, o Lord Martin Hills, ele é o presidente da Royal Society e astrônomo real. Ele anunciou naquela época que os alienígenas poderiam estar nos encarando e de uma forma que os humanos são incapazes de reconhecer.
enquanto outros referiram a evidências esmagadoras e provas sem precedentes para significar o quão próximo estamos de fazer descobertas irrefutáveis ou a revelação da vida alienígena. Veja bem, isso foi antes da NASA, do Pentágono, oficializar os vídeos feitos pela Marinha. Isso foi em 2010, nós estamos em 2020. Essa agenda veio se desenvolvendo. O Pentágono autorizou, chancelou. Tem o Luiz Elizondo, que é um ex-funcionário, já pode falar depois que é ex e que fala dentro de um certo protocolo, também com autorização. Tudo isso veio caminhando até agora. Agora nós não sabemos o que vai acontecer. É muito complicado fazer previsões agora. Nós estamos com um horizonte de incertezas, né? Bem, isso aí fez com que os porta-vozes do Vaticano voltassem às notícias com declarações cada vez mais francas sobre o futuro da igreja e os preparativos dos jesuítas, lembre sempre que o Bergoglio é jesuíta, para acomodar uma realidade ET nessa nova dinâmica. Isso naquela época, nós já estamos na nova dinâmica. Na preparação para a conferência patrocinada pelo Vaticano sobre astrobiologia, o jornal oficial da Igreja, o Observatório Romano, entrevistou naquela época o padre José Gabriel Funes, que eu não sei se ainda era, o astrônomo e diretor do Observatório do Vaticano. O Vaticano tem para mais de 10 observatórios. Para que é tanto observatório? Ele deixou claro que aceitar a realidade dos alienígenas inteligentes não contradiz a fé católica e que, na verdade, acreditar o contrário, sim, é que seria a verdadeira heresia, pois isso impõe limites à liberdade criativa de Deus. Olha só, quem falasse isso há uns séculos atrás era queimado, né? O advogado Daniel Sheehan, que atuou por 10 anos como conselheiro-geral do Quartel-General dos Jesuítas dos Estados Unidos em Washington, D.C., disse que a declaração explícita de Funes de que a descrença na inteligência extraterrestre coloca limites à liberdade criativa de Deus era um código secreto para quem é da área e sabe. Essa declaração pode não parecer um evento importante, mas era sim. Então o padre José Funes escolheu muito bem as palavras, ele colocou cuidadosamente. Então essa foi uma espécie de chave, de frase-chave, para coincidir com um édito da Igreja Católica, né, uma lei colocada pela Igreja Católica, no ano de 1277, pelo bispo Etienne Tempier. Na época, esse cidadão era bispo de Paris, né, no qual a Igreja Católica condenava oficialmente a proposta teológica de São Tomás de Aquino, número 34, na qual Tomás de Aquino afirmou publicamente que a causa primeira, quer dizer, Deus, não pode possivelmente ter criado outros mundos. A proposição 34 foi oficialmente condenada na época pela Igreja Católica com uma base que parecia, estabelecer limites para a liberdade criativa de Deus. Isso deu muita confusão, muita gente morreu depois disso, até chegarmos aos tempos modernos, onde a Igreja agora se coloca ao lado dessa proposta de exopolítica. Eles sabem das coisas. Tem um outro livro que foi publicado, embora os católicos, a maioria dos católicos, eles se objetem, né? Eles acreditam em anjo voando, etc., anjinho, esse tanto que faz milagre, mas ET não pode. Assim como eu já conheci muita gente que era do candomblé, quando falava em ET, não, isso não existe, mas acredita no povo da calçada, né? No herê, no espírito brincalhão, no Zé Pilintra, né? Na Iemanjá, mas ET não pode. É muito doido isso, né? Então nós vamos ver, tem um livro interessante chamado Many Words of One God. Many Words, One God. Vários mundos, um único Deus. Esse livro é de 1977, do escritor Kenneth J. Delano. Ele é descrito na sua sobrecapa como um livro com uma discussão inteligente sobre a existência da vida extraterrestre e seu impacto sobre a humanidade. E aí tudo bem, é um livro como tantos milhares de outros. Mas acontece que esse livro é importante porque ele defende a crença em ETs e ele possui um selo chamado, o nome é muito engraçado, é em latim, chama-se Nihil Obstat in Imprimatur. Ou o que acontece, o Nihil Obstat, em latim, significa uma aprovação oficial concedida por um censor designado da Igreja Católica Romana.
A sua presença desse selo atesta que a obra não contradiz os ensinamentos católicos em questão de fé e moral. E o imprimato é a aprovação final e a declaração oficial do bispo da diocese, onde a obra será publicada, indicando que o conteúdo está livre de erros relativos à doutrina católica. Olha isso. E nessa obra, ela é difícil de encontrar, eu já procurei na internet, você tem na Amazon, mas está out of order, não tem para vender. O Delano continua, ele afirma: visitantes extraterrestres do nosso planeta podem exibir um conhecimento e compreensão extraordinário das leis universais da natureza, bem como habilidades psíquicas que os capacitam a exercer poderes mentais sobre a matéria em um grau igualmente surpreendente, e para a nossa perplexa raça humana, seus efeitos maravilhosos seriam indistinguíveis dos milagres. Aí. Hã? Essa experiência ia balançar a base de muitas das religiões, principalmente as religiões, a gente chama assim, as mais caretas, as mais ortodoxas, que não querem mudar, mas vão mudar e estão sendo mudadas, porque o passado está morrendo. Então essa nossa, ele continua, né, nas relações com os ETs, nós teremos que adotar uma forma de pensar chamada relativismo cultural. Os antropólogos chamam de relativismo cultural. Os relativistas culturais que não presumem que seu modo de vida é melhor do que as práticas estranhas ou mais de outros povos. Nós já conversamos sobre isso também, tipo, a moral deles pode ser outra, a educação é outra, já brincando, né, apesar que eles têm família, pai e mãe, namoram, casam, não é, trabalham, marcam ponto, que estilo de vida. É uma mudança extremamente radical. Vai ser radical, vai ser uma pancada. Não temos dúvida quanto a isso. Pois bem, agora vamos falar de um assunto que muita gente vai ficar de cabelo arrepiado. Eu não, porque eu não tenho. Evangelistas alienígenas com asas de couro, chifres pequenos e caudas com ponta de flecha. Todo mundo conhece essa imagem, né? Pois é, durante a sua vida, Sir Arthur C. Clarke, ele nasceu em 1917, morreu em 2008. Ele foi um famoso autor de ficção científica, super conhecido, super respeitado. Foi ele que escreveu o 2001 Odisseia no Espaço, o livro que depois virou um filme famoso, um clássico de ficção científica. Ele também foi inventor, futurista, comentarista de televisão, que junto com Robert A. Heinlein e Isaac Asimov, ele foi considerado um dos três grandes, eles eram considerados um dos três grandes da ficção científica. Arthur Clarke, em particular, tinha um jeito incrível de prever o futuro. E, por exemplo, os videogames, ele já havia previsto, videogames modernos. Isso não existia em 1956, existiam livros de jogos, né? Os jogos de realidade virtual nem tinham sido imaginados nessa época. E é isso que Clarke escreve. Ele escreve sobre eles num trabalho chamado The City and the Stars, A Cidade e as Estrelas. Ele diz que todas as milhares de formas de recriação da cidade, essa era a mais popular. Quando você entra numa aventura, você não era apenas um observador passivo, você era um participante ativo e possuía ou parecia possuir livre-arbítrio, como se fosse um holodeck do Star Trek. Os eventos e as cenas que foram a matéria-prima das suas aventuras podem ter sido uma antevisão, né, do que iria acontecer no futuro. Esses jogadores tinham flexibilidade suficiente para permitir uma ampla variação. Você podia entrar nesses mundos fantasmas com seus amigos em busca de emoção. Então, é bem parecido com o que hoje nós vemos nos jogos pela internet, né? Chegava a um ponto que não se conseguia distinguir a realidade do sonho, exatamente como no holodeck, ou como um vídeo onde nós incorporamos o personagem, Second Life, como chamam, né? Então, isso em 1968, ele também falou sobre o PAD, o iPad, esses que nós usamos hoje, tão comuns, né? Que foi criado em 2001. Isso em 68 ele já falava isso, nessa época eu tinha 17 anos. Então, Clarke também ele escreveu um romance, a Odisseia Espacial, né, que todo mundo conhece, onde ele claramente escreveu essa tecnologia. Então, ele criou depois, ele publicou um romance, esse é o que é o mais interessante, eu não vou falar sobre todo ele, quem quiser saber sobre ele pode pesquisar na internet, na Wikipedia, tem bastante coisa sobre Arthur Clarke. Então ele publicou um livro de ficção científica em 1953, chama-se Childhood End, né? O fim da idade infantil, a tradução seria, né? O fim da inocência.
As espaçonaves, ele dizia o seguinte no livro, ele diria, espaçonaves gigantes, prateadas, apareceriam no futuro sobre todas as grandes cidades da Terra. Depois que a poeira assentou, os pacíficos, mas misteriosos senhores supremos ajudaram a formar um governo mundial que acabou com todas as guerras e transformou o planeta em uma utopia, como a gente sempre imaginou. Sem guerras, sem fronteiras, sem discriminações, sem nada, tudo na paz, como o mundinho de Star Trek, da Federação. O planeta Terra não tem fronteira, não tem raça, nem, não tem mais sistema financeiro, não sei como é que eles faziam. O autor nunca explicou exatamente como é que eles faziam para diferenciar as categorias sociais, que também parece que não existiriam. Então ele diz que apenas um grupo muito seleto de pessoas conseguia ver os senhores supremos, e o propósito da sua vida à Terra permaneceria oculto enquanto eles quisessem. Ficou oculto, eles não revelavam qual era o propósito deles terem vindo ao nosso planeta, e eles evitavam essas perguntas ou não respondiam. Eles ficavam nas suas espaçonaves, governando como procuração. E tinha um dos personagens chamado Overlord Carolyn, que é o super senhor, né, o supervisor da Terra. Ele fala diretamente apenas com o secretário-geral da ONU. Então, Carolyn, ele diz que os seres supremos vão se revelar em pelo menos mais ou menos 50 anos, eles irão se revelar aos terráqueos, que eles viviam completamente ocultos e tinham um intermediário, como os deuses antigos tinham os sacerdotes como intermediários. Bom, passados 50 anos, quando a humanidade se acostumou e ficou dependente da presença desses seres, e quando a revelação finalmente acontece a pedido de Carolyn, no dia da cerimônia, a imagem são duas crianças correndo para a nave principal, enquanto a multidão embaixo fica deslumbrada e consegue ver então como os alienígenas são. Aí é que vem a história. Arthur Clarke descreve: não houve engano. Não houve engano. As asas de couro, os chifres pequenos e a cauda em formato de flecha, tudo estava lá. A mais terrível de todas as lendas havia ganhado vida, vinda de um passado desconhecido. No entanto, agora ele estava sorrindo em majestade de ébano, com a luz do sol brilhando sobre o seu corpo tremendo e com uma criança humana descansando confiantemente em cada um dos seus braços. O ser supremo, né? De acordo com a narrativa, a revelação de que esses seres historicamente eram conhecidos como diabo e seus anjos surpreendeu todo mundo. Então, de fato, eles sempre... sempre nossos benfeitores não conduzem ao caos, mas sim à utopia tecnológica espiritual, resultando rapidamente na dissolução de todas as religiões anteriormente existentes. Isso é quando ele faz no livro, ele quer dizer, essa turma veio trazer todo aquilo que nós imaginávamos como utopia tecnológica e espiritual e dissolveu tudo, começando do zero. Então o mundo celebrou que esses seres tivessem chegado e resolvido todas as encrencas, superaram todos os preconceitos, e os seres humanos, os terráqueos, também superaram os preconceitos que tinham contra essa imagem diabólica de Carolyn, como ele era conhecido na Bíblia, ou Satanás. Doido esse romance, está aí, tem em português, podem procurar. Então aí estava uma revelação que ninguém poderia duvidar ou negar. Aqui visto por alguma magia desconhecida da ciência. O Overlord, ser supremo, ele tinha eliminado todos os problemas. A maioria das intenções desses seres era nobre e inspiradora, mas isso não era suficiente. Em poucos dias, numerosos messias da humanidade perderam sua divindade. Todos os deusezinhos sumiram, né? Aqueles deuses que nunca aparecem, que nunca fazem nada, nunca interferem. E sob a luz da verdade feroz e impiedosa, as crenças que sustentaram milhões por 2 vezes 1000 anos desapareceram como o orvalho da manhã. Conforme a história continua, as crianças na Terra libertadas pelas religiões abraânicas desatualizadas, como o cristianismo, começam a exibir poderosas habilidades psíquicas, prenunciando sua evolução para a consciência cósmica, uma forma transcendente de vida. Na verdade, esse é o fim da espécie humana como ela era conhecida, já que todos se fundem em uma inteligência cósmica chamada supermente.
Aqueles que estão familiarizados com as religiões orientais, o brahmanismo, por exemplo, o hinduísmo, vão conhecer muito, vão entender muito bem essa narrativa de Arthur Clarke como uma versão ET, né? Uma versão inteligente que combate essa loucura que nós estamos vivendo até hoje. Então, acaba a história, eu não vou ler o livro todo, vocês vão procurar, né? O supermente que ele fala aí é um conceito hindu do Brahman, que é dado que o Atman é simplesmente declarado. Quando ele fala a doutrina hindu, Atman é Brahman. Eles são aproximadamente o equivalente a uma absorção da supermente. Então acaba com a história do Deus sentado num trono de ouro, cercado de anjinhos zumbizando em volta, tocando harpa de bundinha de fora. Não tem isso. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos durante todos esses milhares de anos. Então nós chamamos de psiconsciência de Cristo, né? Jacques Vallée também falou sobre isso. Veja bem, tudo que eu falei agora é sobre o livro do Arthur Clarke. Não comecem a jogar pedra, ok? Vamos lá pesquisar, porque o mundo está de cabeça para baixo, é bom acordar que tem muita coisa vindo por aí e vai chocar todo mundo. Nós só estamos no início das transformações. Então é importante se informar, manter a sua mente aberta para não tomar um tropicão e ficar com cara de bobo, tipo o cachorro quando cai do caminhão de mudança. É bom prestar atenção no que está acontecendo em sua volta e tentar entender e ler nas entrelinhas. Nós estamos no início da grande transformação e do final da nossa história no começo de uma outra. Nós estamos sendo testemunhos disso. É importante manter a cabecinha bem aberta, mas não muito aberta para o cérebro não cair pelo ouvido, ok? Um pé no chão e muito cuidado. Eu vou terminar esse vídeo e prometo a vocês que não vou demorar muito. Agora as coisas estão um pouco mais calmas por aqui. Até o Natal vou publicar mais uns 2, mais corridinhos. E lá para janeiro, meado de janeiro, eu vou interromper e lá para meado de janeiro eu volto com um novo formato, com novidades bem interessantes para todo mundo que acompanha o canal. E que aqueles que não têm sido notificados, tirem a sua inscrição e façam nova inscrição. O YouTube está fazendo isso, ele não está comunicando, ele não divulga. Alguns canais são mais visados, outros menos. Nós não sabemos porquê. Está toda essa grande confusão. É no mundo inteiro, não é só no Brasil não, viu? Está no mundo inteiro. O mesmo pesadelo que vocês estão tendo aí, nós estamos tendo aqui também na Europa, na Ásia, em todo lugar. Então, como eu falei, tentem enquanto nós podemos ainda transmitir, vou tentar seguir essa linha, continuar comentando alguns livros com vocês, ok? Se cuidem, a Magdalena está melhor do braço, ainda está com o braço engessado, ela é uma das privilegiadas que continua com o trabalho dela, manda um abraço a todos vocês, e nós vamos tocando aqui, se cuidem mesmo, ok? Não se exponham. Um grande abraço e até já.